Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e é um grande prazer ter todos vocês aqui nesse bate-papo. E o meu convidado da vez é natural do Rio Grande do Norte. Ele tem 55 anos, mas desde os seus 5 anos veio com a família para a cidade de Diadema, em São Paulo, onde passou a viver de perto a questão da vida pública, né? Visto que seu pai, nos anos 90, acabou sendo eleito vereador na cidade e assim participou ativamente da construção do município. E em 2001 ele acabou se tornando secretário municipal de habitação, onde atuou fortemente e participou da construção de mais de 3 mil moradias, né? Ele também foi eleito presidente do PT municipal e em 2012 também foi eleito vereador em Diadema com 3.463 votos. E ele está no seu terceiro mandato como vereador e atualmente ocupa a presidência da Câmara Municipal do município. O meu convidado da vez é Josemundo Dario Queiroz, o conhecido Josa Queiroz. Tudo bem, Josa? Como é que você está? Tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Um prazer enorme. Queria saudar você, Osmar, todos os que acompanham esse importante espaço de debate, de discussão, de maneira democratizada, como a gente defende, né? Todos aí, principalmente da região do Alto Tietê e região aí. Forte abraço. Vamos lá, bater esse papo, colocar o papo em dia, trazer algumas contribuições, algumas provocações para o debate político que se faz necessário, principalmente nesse ano, que é um ano ou da gente consolidar a mudança ou da gente deixar que a barbárie tome de conta do nosso país. É verdade, é verdade. Vivemos um momento bastante atípico, né? Aquilo que você falou. Se a gente deixar a coisa correr solto, o negócio, a barbárie se instaura, cara, e fica muito complicado. Mas de verdade mesmo, Josa, muito obrigado pela sua participação, né? Pela sua disponibilidade de estar batendo um papo aqui com a gente. A gente sabe que o período de pré-campanha é um período bastante corrido, né? E a gente agradece demais a sua participação. E eu também quero agradecer a todas as pessoas que vão assistir esse bate-papo, que estão assistindo e que vão assistir esse bate-papo aí, e pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, né? Curtam esse vídeo, deixem seu joinha aí, compartilhem o conteúdo aí, porque isso aí fortalece o conteúdo do canal e dá aquela motivada para a gente continuar a trazer pessoas importantes, pessoas simpáticas, pessoas que realmente que têm a ver com a nossa democracia, que têm a ver com direito, com cidadania, com dignidade coletiva, né? Assim como o Josa está aqui conosco. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas para serem conhecidas e reconhecidas, né, meu? E clicar e compartilhar e dar o seu joia aí, nada mais é muito simples, é muito prático, é fácil, é indolor, não tem problema nenhum, né? E você colabora muito com a democracia participando dessa maneira, né? Ô Josa, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouco sobre o seu início, né? Porque você é uma pessoa bastante conhecida no município de Diadema, porém a gente vai além disso, né? Além do município de Diadema. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do seu início, da sua infância. Como é que vocês acabaram chegando no município de Diadema? Porque você veio lá do Rio Grande do Norte, né, cara? Rapaz, a nossa história é uma história que é muito parecida com a de milhões de nordestinos, né? Que na década de 60, na década de 70, migraram, né? Saíram, correram da seca, da falta de oportunidade, do abandono que o Nordeste, infelizmente, naquele período, acabava proporcionando. Chegamos aqui na década de 70, o meu pai veio antes, José Queiroz Neto, saudoso Zé do Norte, veio para Diadema já imediatamente, veio trabalhar numa empresa, na época, de madeira, transporte de madeira, no centro da cidade, e 1 ano e meio depois ele nos trouxe, né? Mandou o dinheiro da passagem e veio a minha mãe, eu e mais 2 irmãos meus, né? A Fátima e o Jailson. E viemos para Diadema. Se instalamos em Diadema e vivemos praticamente toda a nossa infância na cidade de Diadema, né? Uma cidade que também tinha acabado de vir de um processo de emancipação, né? Da cidade de São Bernardo do Campo. É uma cidade com alto nível de falta de estrutura, e muita pobreza, muitas regiões periféricas, muitas ocupações, ou seja, toda a conturbação, né, que a gente acaba presenciando nesses processos de separação, né, de emancipação. Obviamente que a cidade de São Bernardo, nesse processo, acabou ficando com a melhor fatia do bolo, né, e a fatia mais periférica, mais afastada, ela acabou cedendo a partir da pressão, da luta toda dos emancipadores
e de toda a população naquele período que construíram esse processo. E é isso, cara. Eu me criei em Diadema, né? Eu vim do Rio Grande do Norte, mas eu me considero um diademense, porque 90% da minha vida foi na cidade, né? 95% da sua vida tá em Diadema, né, cara? Você veio muito jovem para cá. Muito jovem. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade. Pois é. Eu nasci em 66, né? Chegamos em 71, 5 anos para 6 anos. 5 anos. Você está desde os 5 anos aí em Diadema, né, cara? E me conta uma coisa, como é que foi a questão aí do seu pai, né? Como é que vocês começaram a vida pública? Porque seu pai realmente ele acabou se tornando vereador aí no município, né? Ele era o Zé do Norte, não é isso? E Cara, foi uma história... essa identificação aí com o partido e como é que vocês acabaram? Como é que seu pai começou, né, no caso, a vida pública? Como é que ele se tornou vereador no município, cara? Porque chegar de uma maneira sofrida e se tornar vereador é um trabalho de... Porra, tem uma distância grande, né? Exatamente. Você vir do Rio Grande do Norte, um retirante, e se tornar vereador em uma cidade de porte médio, né? Sim. Já é uma cidade de porte médio para porte grande, e é uma das cidades mais influentes no cenário político da esquerda no país, né? Sim. Foi aqui, na realidade, que foi constituída a primeira prefeitura administrada pelo Partido dos Trabalhadores em 1982, né? Uhum. Então tem um simbolismo muito grande. Tudo que acontece em Diadema reverbera para fora da região do ABCD, reverbera para fora do estado de São Paulo, principalmente como referência de políticas exitosas. Sim. Mas então, rapaz, o meu pai ele veio para Diadema, foi trabalhar numa empresa de madeira, Lusitana na época, nem existe mais. E aí, num curto espaço de tempo, a nossa carreira, a nossa identidade política, né? Carreira, a nossa identificação com a política, ela acabou se dando a partir da minha mãe, a dona Raimunda. A dona Raimunda foi trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil como auxiliar de limpeza, ajudante geral. E num curto espaço de tempo, naquela época, as empresas, principalmente as montadoras, contratavam muita gente, né? Seguiu uma indicação através do trabalho que ela desenvolvia lá para que o meu pai também fosse trabalhar na Mercedes. Ele foi trabalhar no setor de caldeiraria da Mercedes, né? Uhum. Dali para se envolver com o movimento sindical foi um estalar de dedo. Até porque a pujança do movimento sindical naquele período era muito forte. Era o início da construção e consolidação de um dos maiores movimentos durante o período da ditadura que nós já presenciamos, né? Que foram as históricas greves organizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABCD, sobre o comando, organização de vários dirigentes importantes, entre eles o presidente Lula, que foi a maior referência. Bom, as greves todas acabaram estabelecendo uma série de enfrentamentos, de tensionamentos, e isso também teve um preço. É óbvio, eu fico muito entristecido quando eu escuto alguns trabalhadores dizendo que eles foram mandados embora naquela época, né? Pessoas que são despolitizadas e que a luta não valeu nada. Como não valeu nada, a luta valeu tudo. Sim. Se hoje a gente tem vários direitos que estão sendo retirados da gente pelo atual presidente, foi fruto da luta dos trabalhadores. Se os trabalhadores são respeitados dentro da fábrica, é luta da organização. Sim. Agora, infelizmente, numa luta você tem ganhos, você tem perdas. E o meu pai foi um dos que foi mandado embora. E naquele período, Osmar, você tinha um carimbo na carteira, né, velho? Você, quando era mandado embora, envolvido com sindicalismo, com greve, você não arrumava mais emprego na vida, não tinha jeito. Então, você tentou. Uma pecha, você carrega, né? E eles faziam questão, o regime fazia questão de colocar essa pecha, ficar os inimigos, né, segundo eles, né? E aí nós tínhamos um banco de jornal na Vila Pauliceia, em frente ao cemitério da Vila Pauliceia. Era a única forma de sobrevivência que a gente tinha, mas era difícil, já naquele período, sustentar a família, apenas com a atividade da banca de jornal. E meu pai chegou à conclusão que dificilmente ele conseguiria emprego formal. Foi aí que ele teve a ideia de montar uma Casa do Norte,
na Avenida Dom João VI, no Jardim Caema, no dia 12 de outubro de 1980, dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi o dia que nós abrimos uma porta simples, humilde, com muito pouca estrutura. Tinha lá um saquinho de farinha, tinha lá um pedacinho de jabá, de requeijão, né? Puba, coco, enfim, poucas mercadorias que ele conseguiu comprar. Abriu o comércio e, a partir daquele momento, automaticamente, o nome dele, José Queiroz Neto, passou a se tornar Zé do Norte, em função da Casa do Norte. E foram vários anos, ele nunca deixou a militância dele de lado, né? Assim como minha mãe, como a minha família já estava envolvido no processo de luta em defesa dos trabalhadores, né? Uhum. E o Jardim Caema, na cidade de Diadema, assim como a sua grande maioria das regiões periféricas, tinha muita coisa, cara. Uma região sem nenhuma estrutura, sem asfalto, sem água, sem luz, sem unidades básicas de saúde, sem creche, ou seja, totalmente desprovido. E automaticamente o meu pai começou a se organizar os moradores através de lutas pontuais, tipo, vamos organizar a turma para levar água para a favela. Então ele começou se organizando as pessoas, aí o Gilson ganhou a eleição em 82, a interlocução política ficou mais fácil. Uhum. O nosso espaço, a Casa do Norte, passou a ser um espaço de debate, de participação popular das pessoas, organizando reuniões, cobranças, enfim. E aí, até chegar em 92, foi um estalar de dedo. Sim. Em 92, a população, me recorda até hoje, nós estávamos à noite já, fechando a Casa do Norte, quando eu comecei a perceber uma movimentação muito grande das pessoas, né, do bairro chegando e descendo para um espaço que a gente tinha abaixo, que era um salão aberto, chão batido, onde a gente se reunia com o povo para fazer as reuniões, e todo mundo descendo. Eu falei, mas vai rolar reunião hoje aí? Não estou sabendo de nada. Meu pai falou, não, também não estou sabendo de reunião nenhuma. Mas deve ser o pessoal da prefeitura que marcou alguma coisa, né? Pô, legal, então. Organizamos, fechamos lá, estávamos fechando a porta, chegou um grupo de moradores e falou, para vocês descer na reunião lá embaixo. O pessoal quer falar com vocês. A minha mãe já estava chegando também. E aí nós fomos informados pela população, devia ter umas 150 pessoas aproximadamente naquela reunião, de que nós não iríamos apoiar mais nenhum candidato. E a gente tomou um choque, né? Falou, o que nós fizemos de errado, né? Não, porque toda eleição é a mesma coisa, vocês trazem aqui candidatos para a gente apoiar, e muitas vezes candidatos que a gente não tem uma identidade, não tem um comprometimento com o nosso bairro, com a nossa comunidade, apesar de ser companheiros do partido. Mas nós decidimos colocar um ponto final nisso, e nessa eleição agora nós vamos lançar um candidato discutido e debatido por nós aqui. Puta, ficamos super empolgados, né, meu? Falando, pô, que legal, né? Que bacana, né? E aí, para nossa surpresa, esse candidato era o Zé do Norte. Era o seu pai, né, cara? Já incumbiram o pai, cara. Falei, não. Pela questão do povo, pelo coletivo, vai ser seu pai, entendeu? E daí seu pai aceitou. E é um tipo da coisa interessante, né? Você cresceu nesse ambiente, né, Josa? Você começou a crescer nesse ambiente, você vivenciou isso, você tava, pô, é aquela coisa, é aquilo que a gente tava falando, uma situação precária que já era naquela época, né, cara? Você vê um retirante e tal, de maneira sofrida, ainda com essa pecha, né? Hoje qualquer coisa, qualquer pessoa que era envolvida com o sindicato e tudo mais, recebia aquela pecha. Então, você vê que era tudo contra, né, cara? E você via a precariedade, né? Não só da sua vida, da vida da sua família, da sua situação, mas também de todo o bairro, né, cara? E toda a comunidade estava vendo isso aí, ou seja, você se identificava muito com esse tipo de trabalho, né? Daí para você entrar, para você fazer realmente parte do partido do PT, o negócio acho que foi natural, né, cara? Porque era o dia a dia, era a sua vida, não é? Foi muito automático. Bom, em 89 eu já estava afiliado no PT, né? Antes desse processo de escolha, de decisão da comunidade. Sim. Do meu pai disputar a primeira eleição, a gente já era afiliado, eu sou afiliado no PT desde 1989, é o primeiro e único partido, e provavelmente será o último e único, porque eu não sou daqueles que eu acho que o partido não tem importância, pelo contrário, eu defendo a instituição partidária, não é à toa que o PT é um dos maiores ou o maior partido
do Brasil e um dos maiores do mundo. Sim, é verdade. Por conta dessa sua organização. Obviamente que tem problemas, uma instituição desse tamanho, feita por homens, por mulheres, por ideias, por pensamentos, por posicionamentos, acaba criando conflitos, mas é um partido que, do ponto de vista de organização, é sensacional. Então, entrei para o PT, comecei a militar no PT na década de finalzinho de 80 para 90, passei pelo movimento de moradia, onde para mim foi a minha maior escola. Se hoje eu sou alguém na vida, eu tenho sabe, um respeito muito grande pela história que o movimento de moradia ajudou a construir na minha trajetória. Eu agradeço muito o movimento de moradia por ter aparecido na minha vida e por ter dado a oportunidade de eu poder militar dentro do movimento de moradia mesmo. Conhecer o movimento de moradia, conhecer a importância do movimento de moradia, conhecer a necessidade das pessoas, porque o movimento de moradia, Osmar, na minha opinião, é um dos movimentos mais completos que tem, do ponto de vista de luta permanente, porque você primeiro luta pela moradia, cara. Depois você percebe que não é só moradia. Você rege dignidade, cara. Entendeu? E aí tem outras lutas, velho. É lutar pelo transporte, pela saúde, pela educação. Então, é um movimento que ele está permanentemente enganjado nas lutas sociais e na defesa da melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E a moradia é o primeiro desse passo, né? É você garantir para o trabalhador o direito dele poder amparar sua família. Sim. A partir de algo que é dele, que ele tem pertencimento, né? Sim. Então eu agradeço muito, sabe, o movimento de moradia. E é interessante, eu sou muito grato. De moradia, né? É interessante o movimento de moradia, porque começa com a moradia, mas daí vem toda uma infra, né, cara, que resulta em dignidade pro cidadão, cara. A grande verdade é essa, porque a gente pensa, é só a casinha. Não é, cara, porque vem toda a infra, vem transporte, vem toda aquela coisa, cara, políticas públicas que são necessárias, aplicadas para manutenção daquelas comunidades, daquelas casas, cara, aqueles moradores, das moradias em si, cara. Ou seja, o negócio é bem mais amplo, bem mais complexo, né, do que a pessoa simplesmente, é só uma casinha. Não é, cara. O movimento para moradia é muito maior do que isso, né? Bicho, ó, eu tive quinta-feira uma experiência, eu não vou aqui estigmatizar ninguém, mas eu tive duas experiências enquanto presidente da Câmara nos últimos 30 dias. Uma primeira experiência de um movimento muito legítimo, sabe? Que foi lá reivindicar um direito também muito legítimo. Uhum. E essa semana a presença do movimento de moradia, que também esteve lá para fazer reivindicações também muito legítimas. Depois eu fiquei analisando a forma de como as pessoas dentro do espaço de disputa, do espaço de reivindicação, elas se comportam. Teoricamente, quinta-feira, a gente estava diante de pelo menos 400 pessoas, na sua grande maioria com baixa escolaridade, com baixa formação, pessoas lutadoras, na sua totalidade defendendo o interesse de ter uma casinha para morar, um espaço para poder amparar sua família. Na anterior, um movimento basicamente formado por pessoas com nível maior, com escolaridade maior. E foi impressionante avaliar o comportamento das duas plenárias em relação a posicionamento político, sabe? De você ver que, de fato, a gente precisa debater e discutir a sociedade com maior profundidade, precisamos entender esse movimento que está acontecendo, que muitos classificam de bolsonaristas, mas eu não classifico apenas de bolsonarista. Eu acho que a gente precisa começar a entender qual que é o modelo de sociedade que está se instituindo no nosso país. Porque é inadmissível que pessoas com nível de formação, sabe, achem que a situação está boa no nosso país, que está tudo bem, e que defendam políticas equivocadas, sim, políticas atrasadas. Enquanto você tem outra parcela, que é uma parcela que está vivendo, de fato, na pele, todo esse desgoverno, esse desmando, e tudo que está ocorrendo no nosso país, inclusive muitas dessas pessoas sendo limitadas ao seu direito básico de poder se alimentar, e com nível de politização muito grande, de entendimento e de compreensão de qual o momento que nós estamos vivendo. E queria fazer aqui, não a referência ao primeiro momento,
né? Mas principalmente ao segundo momento e ao movimento de moradia, que é quem estava à frente dessa atividade na quinta-feira, e que eu fiquei extremamente convencido que nós estamos, de fato, diante de uma disputa de sociedade no nosso país. A gente está vendo um momento bastante complicado, né, cara? Eu conversei com vários companheiros, vários amigos aí com relação à situação atual aqui, o cenário político atual, né? Esse modelo de sociedade que está sendo implementado, né, cara? É uma coisa muito complicada. E a gente vê que precisa realmente passar a existir um enfrentamento, uma lógica maior, o bom senso, né, cara? Parece que o bom senso está sendo abandonado, cara. Estão instituindo, banalizando, né, cara? Deixando o bom senso de lado e banalizando a irracionalidade, cara. É uma coisa muito triste a gente tá vendo acontecer. E eu vejo que isso aí a gente vê que as lideranças têm que começar a participar realmente de maneira municipal. Começa tal, e vão começar a eu costumo falar para as pessoas que nós temos que trabalhar de maneira celular. A grande verdade é essa, de município, de bairro em bairro, de município em município, para a gente poder dialogar e trazer mais condições, cara, para que as pessoas realmente caiam na real, né, cara? Porque a gente está vivendo na pele um momento atroz, cara. Eu nunca imaginei, com 54 anos, imaginar passar por um momento desse, onde a gente está beirando jogar uma democracia, mesmo que parca, né? Mesmo que sendo maturada ainda no lixo, cara. A gente está vivendo um momento precoce, triste, né? Precoce, né? Exatamente, cara. É precoce, que precisa ser muito maturada, e a gente está deixando o negócio. E a gente está deixando o negócio ser jogado no lixo, cara. As pessoas não têm a dimensão do estrago que nós estamos para vivenciar. Né, cara? Se deixar abrir mão o negócio, nós vamos entrar num caos, numa barbárie, cara. Nós vamos institucionalizar a barbárie, cara. E a gente está vendo. Pra você ter uma ideia, ô Josa, eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas é uma coisa que a gente vê, cara. Eu sei que em Diadema também a situação não é diferente, porque a crise, essa crise que está sendo impetrada por esse atual desgoverno aí, cara, acaba atingindo todos os municípios, cara. Em Suzano aqui não é diferente, né? Inclusive você vai estar aqui dia 12, né? Na próxima terça-feira, a respeito disso, já convidando os companheiros para estarem presentes também na plenária, tá? Vai ter informação no card aí. Né? E é sempre bom que todo mundo participe, porque não é apenas a questão de ter vereador, de ter deputados A, B ou C, mas é uma questão de movimentação, de levante mesmo, cara, de oposição para essa atual situação que nós estamos vivendo, cara. A gente tem que estar presente, cara, independente do deputado, independente da pessoa que você vai votar para deputado federal, estadual, mas a gente tem que mostrar esse presente. A gente tem que estar do lado da oposição, e onde a gente poder fazer frente contra isso. Não tem outro caminho, né, Josa? Não tem outra alternativa. Nós precisamos ter a exata compreensão do que significa esses processos de disputa eleitoral. Infelizmente, eu acho que a gente tem simplificado, eu me incluo nisso, nós, enquanto eleitores, a gente tem simplificado muito esses processos de disputa. A gente tem, muitas vezes, valorizado muito as disputas majoritárias e colocado em segundo plano as disputas proporcionais, quando, na verdade, todo o debate, toda a discussão, toda a aprovação de políticas que podem estar promovendo a melhoria da vida das pessoas ou promovendo a piora da vida das pessoas, passa por esses espaços. Passa pelos espaços institucionais, legislativos. Então, não adianta a gente discutir a importância de eleger o Lula presidente, o Haddad governador do estado de São Paulo, se a gente não tem bancadas federais de deputados, de senadores, que possam estar, de fato, de maneira articulada e comprometida com as pautas, está implementando as mudanças que o país precisa. E a mesma coisa aqui no estado de São Paulo. Não adianta apenas eleger o Haddad e deixar uma Assembleia conservadora, uma Assembleia envelhecida, uma Assembleia cheia de vícios, uma Assembleia que os mandatos se tornaram praticamente, não generalizando aqui, mas quase que na sua totalidade, verdadeiros CNJs, que estão lá única e exclusivamente para o interesse, para poder disputar eleição após eleição. Não se debate, não se discute, não se faz o enfrentamento que precisa ser feito e que você espera que seja essa uma das principais atribuições de um parlamentar, principalmente um parlamentar de esquerda. Então é necessário, sim, mudar a lógica hoje que nós precisamos a partir do voto, né, que é investir na candidatura de candidatos que tenham compromisso com pautas
defendo o interesse dos trabalhadores, e eu estou falando isso do ponto de vista de todos os estados. Sim. Esse ano nós vamos eleger todos os governadores. Então precisa ter uma mudança. Não é possível que o vento que está soprando na América Latina não chegue aqui no Brasil. É verdade. É verdade. Sabe? Que é o vento que tá derrubando o extremismo, o conservadorismo, a direita, que provou num curto espaço de tempo que só traz prejuízo para a necessidade da população, daquela que mais precisa do Estado. Agora, a gente não pode abrir mão de forma nenhuma dessas mudanças chegar no Legislativo, porque senão não tem apoio. Esse tal de centrão, Osmar, que está hoje, há anos, ramificado dentro do Congresso Nacional, é a pior coisa que pode acontecer para a política, é a manutenção desse centrão. Agora, o eleitor tem que ter essa compreensão da importância e da necessidade da mudança e da transformação de maneira conjunta, articulada. É verdade. Não adianta só mudar o presidente, só o governador, se você não muda os deputados, se você não muda o Congresso. Não tem como. Tem que trabalhar de maneira coordenada, né, cara? É aquilo que eu falo, impetrar sempre o bom senso. A grande verdade é essa, né, cara? E tem mais, eleger pessoas realmente comprometidas, né, Josa? Comprometidas com o coletivo, comprometidas com o trabalhador, comprometidas com a sociedade. E você, cara, você é um cara que sempre foi comprometido com a sociedade, né? Voltando agora para a questão da sua pessoa em Diadema, né, que você já está no terceiro mandato, você foi eleito vereador em 2012, já foi presidente do PT no município também. E você enfrentou vários embates aí, né? Você teve vários embates na cidade de Diadema, né? Tanto que você participou aí de várias CPIs que foram impetradas durante esse período todo aí, cara. Foram CPI na cidade, tá? E a gente vê que você também implementou várias leis que são de sua autoria, né? Que são leis importantes para o município, porque vamos falar o seguinte, Diadema hoje, cara, de 2012 para cá, é uma cidade que tem mais de 440 mil habitantes, como a gente mesmo está falando. Né? A última vez que eu vi tinha 430, você está falando que tem 440 para mais agora, né? Ou seja, você participou ativamente. Por que é que eu falo? Por isso que eu falo que tem que começar no município, cara. É uma coisa que começa pequena e vai tomando corpo, que você vai criando conscientização e você faz isso em Diadema, cara. Você participou de vários embates aí. Como é que foi esses enfrentamentos aí, cara? Porque o negócio é meio complicado, né, cara? Eu sou defensor da tese que você tem que ter muito claro para que serve o mandato parlamentar, né? Eu não quero aqui ficar, evidentemente, que criando nenhum conceito em relação à forma como cada um desenvolve seu trabalho, mas eu não consigo conceber a ideia de que mandatos de vereadores têm que ser mandatos que tenham única e exclusivamente a ação populista como principal ação de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, um mandato que queira substituir a presença. Eu vejo o vereador, meu amigo, entrando em buraco para fazer limpeza de buraco, pintando guia, roçando mato, comprando. Isso não é papel de vereador, gente, pelo amor de Deus. Está prestando um desserviço. Até porque esse cidadão, essa cidadã, ele não tem condição de fazer isso na cidade inteira. Quem tem que fazer isso é o poder público, a prefeitura, a zeladoria. Sim. São os espaços internamente dentro de cada município constituídos para essa finalidade. O vereador ele tem que legislar, ele tem que produzir leis, ele tem que fiscalizar o executivo e ele tem que desenvolver, a partir do seu mandato, atividades que fortaleçam a organização das pessoas. Essa, na minha opinião, são as principais contribuições que um mandato de um vereador deve dar. Bom, e como uma dessas atribuições, que é de fiscalizar, nos governos anteriores, os dois últimos governos, nós nos deparamos, Osmar, com uma série de irregularidades. E muitas dessas irregularidades acabaram se materializando através de enfrentamentos que nós fizemos na Câmara Municipal, na constituição de comissões permanentes de investigação. Foram 3, uma na área da saúde, que eu presidi ela, e foi uma das comissões, talvez, que identificou
o maior número de problemas naquele período, já no período de 2014, de desorganização da rede municipal de saúde no nosso município. Apresentamos um relatório de 60 páginas, extremamente detalhado, inclusive um relatório que nós apresentamos, que foi um relatório à parte do que a comissão aprovou. Como o governo tinha maioria, aprovaram um relatório que era negligente em relação às constatações que nós tivemos oportunidade de fazer. Apresentei um relatório separado, obviamente que esse relatório foi reprovado, né? Porque a maioria dos vereadores, por isso que eu falo da importância do legislativo, acabou reprovando ele, levei para conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público acabou fazendo uma série de questionamentos ao poder público local naquele período, mas, infelizmente, quem acabou pagando o preço caro foi a população, porque boa parte do que a gente havia identificado nessa comissão parlamentar de investigação sobre a saúde no município de Diadema, alguns meses e anos depois, se materializou em ações muito práticas, que foi do desmonte da saúde e da desconstrução do sistema único de saúde no município de Diadema, trazendo consequências seríssimas até hoje, porque você não reorganiza um sistema numa cidade de 400 e poucos mil habitantes da noite para o dia. Verdade. Você não reestrutura um sistema a partir da desconstrução de qual que é o entendimento do gestor naquele momento sobre saúde pública. Então, hoje, a população de Diadema sofre muito, como a população do estado de São Paulo todo, com a falta de saúde, de investimento em saúde, mas muito em função do que aconteceu naquele período e da Câmara Municipal não ter tido o entendimento que as denúncias que a gente havia apurado eram seríssimas e que existia, de fato, um processo que era de desconstrução. Também aprovamos uma CPI sobre a educação, onde existia o superfaturamento de vários contratos de manutenção. E é incrível, né? Sem querer te interromper, porque são demandas importantíssimas para a sociedade, né, cara? Saúde, educação, habitação, são coisas É por isso que é importante, cara, as pessoas realmente, quando vão montar um legislativo, cara, realmente fazer um legislativo de oposição, de cobrança, cara, de fiscalização. É aquilo que você está falando, cara. E não é diferente para o governo do estado, não, cara. Não é? É isso. E tem uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro aqui. O fato de você fazer parte da base de um governo não significa que você tem que ser omisso. Sim. Não significa que você não tenha que enxergar, que ver as coisas. Se você estiver, de fato, cumprindo com a sua prerrogativa de vereador, ou de deputado estadual, de deputado federal, ou seja, ouvindo as pessoas, dando voz para aquelas pessoas que precisam da ação do Poder Executivo, das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, você tem como efetivamente fazer um bom trabalho. Sim. Então não é o fato de você fazer parte da base do governo que faz de você um cara omisso, um cara que não escuta, que não enxerga, que não lê as coisas. Então fizemos também, e fizemos uma outra CPI também, que foi de um empreendimento aqui, mais de 1.200 unidades, e que deveria ter dado uma contrapartida para poder criar acessos do ponto de vista de mobilidade para o entorno do empreendimento, e que simplesmente alguém esqueceu de cobrar a empresa, sabe? Pois é, esqueceu. Incrível. Como esquece, não, né? Não tem necessidade. Porque quando você tem um empreendimento desse porte de 1.200 moradias, cara, você não é apenas implementar aquilo, tem toda uma infra que tem à volta, cara. A empresa... Isso. Tem que você ser... tem um impacto, você tem um impacto em todo o entorno. Exatamente. Então, quando foi aprovado especificamente esse empreendimento e esse loteamento, isso já fazia parte de um termo de ajustamento administrativo, não jurídico, administrativo. Agora, foi a nossa ação que acabou juridicamente obrigando a empresa a retomar todos aqueles compromissos que eles haviam assumido quando da aprovação do projeto, da implantação dessas 1.200 unidades. E que, por algum motivo, alguém decidiu que não tinha necessidade de fazer essa cobrança, né? Mas, enfim, pelo menos esse trouxe um ganho para a cidade, mas mesmo da educação eu acho que a gente conseguiu apertar, na época, o secretário, apertar a equipe de educação. E é isso, é o que a gente espera do legislativo, Osmar,
que a gente tenha um legislativo que seja atuante, que seja presente, que não seja omisso, né? Que não fique na zona de conforto. Sim. Porque o papel do parlamentar não é zona de conforto, meu irmão. E eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou, parlamentar que não quer ser cobrado, político que não quer ser cobrado, que encontre outra atividade para fazer da vida. Porque se você é uma pessoa pública, se você se coloca nessa condição de ser um representante, você tem que ser cobrado, deve ser cobrado. Sim. E as pessoas devem te cobrar. É assim que funciona. É verdade, porque essa omissão acaba gerando problemas incomensuráveis, né, cara? A grande verdade é essa, né? Principalmente a gente vai pegando, vamos pegar a gente está falando de município, apenas de um município como Diadema, já tem esse mesmo problema acontecendo em Suzano, em vários outros municípios, a gente está a par disso, a gente vivencia isso, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Né? Mas agora, quando a gente trata a questão do Estado, cara, a omissão que acontece dentro do Estado, o negócio torna muito complicado, né? Por isso que eu queria te perguntar uma coisa, cara. Como é que você avalia a gestão deixada pelo ex-governador Dória e agora com o Garcia, com o Rodrigo Garcia? Como é que você avalia essa situação até o momento aqui, rapaz? Porque nós vivemos um momento de realmente um tanto quanto atípico. Inclusive o ex-governador do estado de São Paulo foi eleito nessa gestão Bolso-Dória, aquela coisa toda bem populista, bem em fase naquele pique. Como é que você analisa, como é que você avalia essa gestão, como é que você vê essa gestão toda, como é que foi, como é que está sendo agora com o Rodrigo Garcia? Então, eu acho que é muito interessante o que está acontecendo em São Paulo. Infelizmente, tem trazido um regresso muito grande, né? São Paulo, por anos, chegou a ser a locomotiva, né? A locomotiva que direcionava o país, né? Que chamava, puxava para si. Hoje, a gente faz parte de um vagão, né? São Paulo não tem mais o protagonismo que foi construído ao longo desses anos todos, da importância que você teve na política econômica, na geração de emprego, desenvolvimento. São Paulo estagnou a partir da construção de uma candidatura populista que, a todo momento, desconstruía a importância da política. O Dória foi um dos representantes no estado de São Paulo por criminalizar a política. O discurso dele do João trabalhador, o discurso dele de que ele é um gestor, não é um político, alguns anos depois mostrou claramente que as coisas não devem se misturar. E que esses discursos populistas, essas falas muitas vezes que as pessoas querem ouvir, que se materializa também no atual presidente da República, trazem consequências seríssimas. Sim. Esse cara, ele conseguiu vencer uma eleição com um discurso populista. Ele conseguiu internamente implodir um partido, porque ele não acredita na instituição partidária. Ele acredita em algo que ele tenha controle, que ele seja dono. Protagonismo, né? É isso. É o personalismo, né? Uma coisa muito perigosa para a política, né? Quando você coloca o narcisista, personalista, à frente de um cargo importante, acontece o que aconteceu no estado de São Paulo. O cara implodiu, tanto é que ele não é mais nada. Sim, é verdade. Ele não é mais nada, ele saiu pela porta dos fundos. E ele saiu pela porta dos fundos sem ninguém notar que ele saiu. Sem ninguém sentir falta dele, da ausência dele. A única coisa que ele fez nesse período foi uma luta insana, desumana, durante o período pandêmico, junto com o Bolsonaro, que era o seu aliado, sim, era o seu parceiro, caminharam juntos, inclusive venceram eleições juntos. A última eleição de 2018 foi vencido no segundo turno, inclusive, com esse pseudo-rótulo, Bolsodória. E o governo dele, durante muito tempo, o governo do estado aqui, teve sim, os primeiros anos, a tutela do governo federal. Ou seja, numa total desconstrução de política. Sim, é verdade. Aonde que eles brigaram? De pano terrível, cara. Aonde que eles brigaram? Eles brigaram num período onde tudo que a gente não precisava era desse tipo de tentativa de ser antagonista, de ser protagonista. A gente precisava era de governos com inteligência, com racionalidade,
que dessem resposta rápida no período pandêmico, no período de atendimento às pessoas que tinham mais necessidade. E o que nós vimos foi uma luta patética entre o Bolsonaro e o Dória, para ver quem era mais protagonista. Passaram-se 8 meses numa disputa insana e as pessoas morrendo, sem atendimento médico. Passamos um período pandêmico que não houve uma única elaboração de política para a retomada da economia do estado de São Paulo, para a reabertura dos comércios, para que as empresas pudessem se manter no nosso estado. De manhã você fechava uma rua, à tarde você abria, de manhã era um horário, no outro dia era outro horário, um dia você podia fazer uma coisa, no outro dia não podia mais. Ou seja, uma total demonstração de falta de controle e de gestão política. Então, aquele que se apresentou como o gestor, né, na realidade, não tem nenhuma capacidade, demonstrou não ter nenhuma capacidade de gestão, de administração pública, porque são coisas distintas, o privado do público, totalmente privado. E o Rodrigo, na realidade, ele só materializa um projeto que caiu no colo dele, mas que ele também não tem nada de diferente, não. Essa história de nem pela direita, nem pela esquerda, é para frente que nós vamos, esse é um outro discurso populista. O Rodrigo Garcia representa o mesmo núcleo político dos partidos que estavam orbitando em volta do Dória, que andaram junto com Dória, que deram o golpe internamente dentro do PSDB para que ele passasse a ser o candidato à presidência da República. Saíram do DEM, veio para o PSDB. Foi toda uma articulação muito bem feita entre eles. E agora, falar que ele não tem nada a ver com a história, ele é o fiel representante do Dória e da política que restou ainda do Dória no estado de São Paulo. Pois é. Rodrigo Garcia não se desassocia em absolutamente nada. Nada. Pois é, e tem um detalhe interessante, né? Tanto que as pesquisas aí para o governo do estado de São Paulo têm mostrado o Haddad, o professor Haddad, à frente das pesquisas aí com um número superior a 30%, né, cara? Na sua análise, ô Josa, qual seria o impacto, então, real de um eventual primeiro governo de esquerda em São Paulo depois de quase 30 anos dessa hegemonia que foi impetrada pelo PSDB? Precisa romper esse ciclo. Processo hegemônico, a história mostra isso. Processo hegemônico não é bom em nenhum lugar. Os ciclos, eles têm que se romper em algum momento. E você precisa ter a renovação e a construção de um novo ciclo. Isso já aconteceu, inclusive, em cidades que nós administramos. Diadema é um exemplo desse. Foram 8 anos de retrocesso? Foram 8 anos de retrocesso. Mas foi importante também para as pessoas poder avaliar, poder ter uma dimensão, para que as pessoas possam comparar e possam ter a oportunidade de fazer escolhas. Eu sou muito favorável ao processo permanente de renovação. Eu sou muito favorável ao processo permanente de que ciclos devem ser encerrados e outros novos ciclos devem ser abertos. E na política não é diferente. Eu não tenho dúvida que é importante que o estado de São Paulo possa ter a oportunidade de conhecer o modo petista de governar. Hoje, nós temos uma política que foi institucionalizada pelo núcleo do PSDB e que mais, nesse último período agora, com muito mais força, que você desestadualizar a responsabilidade em relação aos municípios. Cada vez mais os municípios têm assumido questões que são de responsabilidade do Estado e do governo federal, sendo o município detentor da menor parcela de recurso na arrecadação do universo de tributos, de impostos, de encargos. Cada vez mais se municipaliza a educação, se municipaliza a saúde, se municipaliza a segurança, se municipaliza o esporte, a cultura. E no estado de São Paulo, o que nós temos aqui, e nada contra, mas eu acho que houve uma inversão em relação a como que os municípios, principalmente da região metropolitana, estão inseridos dentro do orçamento do Estado. O que a gente tem percebido, que a gente tem acompanhado, Osmar, cada vez mais as cidades da região metropolitana, o Alto Tietê é um exemplo disso. Sim. Cada vez mais você vê as cidades, Suzano, Mogi, Itaquá, Poá,
todas as cidades que fazem parte aí da região do Alto Tietê sendo excluídas do orçamento do governo do estado. O governo do estado ele só aparece em período eleitoral. O Rodrigo Garcia está andando para tudo quanto é lugar agora e distribuindo dinheiro. Tem lugar que ele vem, tem região que ele vai 3 vezes na semana, distribuindo dinheiro, muitas vezes sem nenhuma viabilidade de execução, porque não tem projeto, porque não tem como depois ser mantido o custeio desse investimento. Porque não é só fazer a obra, você tem que manter a obra. Sim. Então não adianta ficar fazendo obra eleitoral que depois do período da eleição você não tenha como custear, a prefeitura não tenha. Por quê? Porque a prefeitura não está inserida no orçamento do governo do estado. E principalmente as regiões, as cidades que estão na região mais periférica, as grandes cidades hoje que faziam parte do interior e que hoje não fazem mais parte, você pega Campinas, você pega Sorocaba, São José, Taubaté, Araraquara, são cidades que cresceram demais. E o que a gente percebe é que o governo do estado tem investido cada vez menos nas cidades que têm grandes problemas e que, infelizmente, a omissão acaba fazendo com que esses problemas cada vez cresçam mais. É verdade. No caso aí parece que dá essa impressão de que eles podem se virar sozinhos, parece que os municípios podem se virar sozinhos, né? E a partir desse momento, a grande verdade não é essa, Quando você começa a abrir mão dos municípios, a gente viu isso acontecer muito na pandemia, essa é a grande verdade, cada município tinha que ter a sua política, cara. Né, sua política de saúde, só que parece que não, eles querem estender essa autonomia sem dar recursos, sem ter uma contrapartida, sem ter um amparo do governo do estado, né, cara? É uma coisa muito... Não funciona assim, cara. Não funciona. E essa política é a política do PSDB. Eles criaram um verdadeiro núcleo político no interior de São Paulo. Essa é a grande verdade. Sim. A gente tem isso. Pelo contrário, precisa investir muito no interior. É de fundamental importância que o interior tenha parte de recursos, mas também é necessário que a gente rediscuta o papel das cidades das regiões mais concentradas no eixo próximo à capital. Claro. Na região metropolitana, é onde está a maior concentração de pessoas e aonde nós temos uma quantidade de problemas. Sim, é verdade. Quanto maior o município, quanto maior as demandas. A grande verdade é essa. E você precisa do amparo do governo do estado. Não tem outra. E a gente percebe isso no decorrer dos anos, que o governo do estado está abrindo mão dos municípios, né, deixando a sorte ao léu. A grande verdade é essa. Cada um que se vire com seus problemas. E a proposta não é essa, né? E a gente está vendo isso aí. Eu sou municipalista. Então, como um bom municipalista, não é apenas uma discussão conceitual, mas é uma discussão que ela tem a ver com a vida real. Sim. É no município que as pessoas são atendidas. São nos municípios que a população vive. Muitas vezes as pessoas esquecem que as pessoas moram em municípios, elas vivem em bairros, são em municípios, meu amigo. E esses municípios geram receita. E esses municípios precisam, quanto maior é o amparo que tem que ser visto, maior é o olhar do governo do estado junto a esses municípios. A grande verdade é essa, não tem outro caminho. E é o contrário que a gente está vivendo, né? É o contrário que a gente vê isso que acabou sendo desmontado nesse governo, nessas gestões do PSDB. E a gente está vendo, e parece que a população começou a perceber isso, né? Tanto que a gente vê o Haddad disparando, né? Tendo uma possível eleição já também, que sai em primeiro turno. E a gente vê hoje, e vou mais além, cara. A gente está vendo hoje que até inclusive o candidato, né, o candidato carioca do atual presidente lá, o Tarcísio, né, que é um rapaz. É incrível esse cara também, né? O cara é carioca, vem disputar o governo do estado de São Paulo. Você vai nas redes sociais do cara, o cara é de Brasília. Você vai lá, tá, Tarcísio DF, alguma coisa assim, como ele desassocia tudo, cara. Né? E esse rapaz está aparecendo aí com 19%, 18% de intenções de votos aí, né? Agora, a pergunta é a seguinte: você acha que essa polarização do atual presidente, né, esse rapaz aí que está montando esse desgoverno todo no caráter federal aí, contra o ex-presidente Lula, vai refletir diretamente nas eleições do estado de São Paulo, ô Josa? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. O fato da gente ter um cara que não conhece o estado de São Paulo, que só conhecia o estado de São Paulo, talvez através da ponte aérea ou por mapa, vim para cá, cair literalmente de paraquedas e ter um percentual desse, demonstra o quanto é preocupante
o bolsonarismo no nosso país. Porque não tem outra explicação. O cara não conhece absolutamente nada. Ele não conhece o Estado, ele não conhece os problemas. Se você for fazer um debate, de fato, sobre quais são as principais necessidades do Estado de São Paulo, ele vai se perder. Agora, representa fielmente o que é o modelo que está sendo constituído no nosso país a partir de um grupo político que se intitula as famílias, o povo do bem, as famílias em defesa da ética, em defesa da moral, ou seja, tudo de ruim que está em volta do governo Bolsonaro e do que representa o bolsonarismo para o nosso país. Não tem outra justificativa. Me conta uma Não coisa. existe outra justificativa. E como é que você, Josa, que é uma pessoa que vivencia, você é um cara militante, você é um cara que está na rua, você é um cara comprometido, me conta aí como é que você está em contato direto com a população, cara, porque o vereador é o elo, é o político mais próximo, cara, da população, e você vivencia tudo isso aí. Como é que você avalia a gestão desse atual presidente que nós temos aí no Brasil, cara, junto à população que você trabalha, que você está todo dia atendendo, que você está todo dia vendo as demandas do município? Como é que você está vendo isso? Não só isso, porque eu sei que você é um cara militante, você é um cara que atua além do seu município. Como é que você avalia a gestão atual desse presidente aí, cara? Segundo o olhar... Porque você está todo dia na rua, cara. Como é que você avalia a gestão desse cara? É inadmissível que a gente ainda tenha, e a gente tem, infelizmente. Por isso que eu quero reafirmar aqui que essa não é uma disputa apenas de sigla partidária, essa é uma disputa de projeto de país, e essa é uma disputa aonde nós, infelizmente, estamos constatando que existe na sociedade, de uma maneira geral, uma parcela que pensa igualzinho o Bolsonaro pensa. Pessoas que, inclusive, hoje estão sendo privadas de questões básicas, como o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito ao trabalho. Pessoas que estão à margem do que deveria ser alguém que é tratado com responsabilidade pelo poder público e que fazem coro de defesa do bolsonarismo. Isso é muito preocupante, porque nós não estamos falando de uma disputa de classe, nós estamos falando de uma disputa de pensamento. Sim. Sabe? Nós estamos falando, cara, de um governo que não evoluiu, não avançou absolutamente nada do ponto de vista de concreto. Me mostra um único projeto do Bolsonaro. Eu tenho feito essa discussão. Pois é, não. Eu não quero 3. Eu não vou pedir 3 projetos do Bolsonaro. Nós vamos pedir um. Mostra um projeto que o Bolsonaro apresentou no Congresso e que esse projeto, de alguma maneira, ele teve algum impacto positivo na vida das pessoas. Nenhum projeto. Não tem. Não tem. Tanto que o Não primeiro tem. ano, Não agora tem. vem a desculpa que nós estamos vivenciando esse caso devido à questão do fica em casa, do não sei o quê, aquela conversa toda, porque ele sempre delega a culpa a alguém. Mas não precisa, vamos chegar em 2018, 2019, né? Tanto que a elite, para falar a verdade para você, cara, acho que em 2018 a elite, os setores da sociedade civil, boa parte da grande imprensa também, eles tinham por intenção derrotar o PT, né? Mas eles também, acho que em determinado momento, eles nem acreditavam, cara, que iam eleger esse traste que tá aí, né? Que acabou dando esse problema todo aí. E tem mais, no primeiro ano do governo desse cara, desse atual presidente, cara, nosso PIB foi pior do que o do Temer. Vamos ser lógicos, ele conseguiu ser pior que o Temer. Só aí já conseguiu ser pior. Só aí já era motivo para meter o pé nesse cara. Você concorda comigo? E aí você vê, cara, você vê o seguinte, ó. Tem uma ação que é muito bem orquestrada. Esse cara, ele é tudo isso que a gente está falando, mas por trás dele tem uma estrutura que pensa, uma estrutura que olha lá na frente. Esses caras não conseguiram retomar o desenvolvimento econômico do país, não conseguiram gerar emprego no país, aumentaram a fome, aumentaram a miséria, mas eles estão fielmente governando para uma parcela que interessa a eles, do ponto de vista financeiro. E, ideologicamente, eles fizeram com que as gavetas de muitas pessoas, independente de classe social, que são intolerantes, homofóbicas, preconceituosas, racistas, tenham a identidade
da maneira ideológica no que ele representa. Se identifiquem com o que ele representa. Isso, para mim, é o que mais assusta. Que eles iam governar para uma parcela que eles precisam, de fato, está dando o retorno necessário, que é uma parcela pequena, que é o agronegócio, que são os banqueiros, que são grandes empresas. Isso a gente já sabia. A gente já sabia que esse governo não era um governo que era para o pobre, era um governo para outra parcela da sociedade. Agora, que a gente tem entre aquelas pessoas mais necessitadas, mais oprimidas, e que precisam de políticas públicas, precisam de bons projetos, mas que tenham a mesma linha de pensamento desse cara, isso é que assusta, Osmar. Isso é que deixa a gente preocupado, porque, eu vejo aqui na minha comunidade, pessoas que moram no meio de comunidades de favela, de áreas urbanizadas, e que têm a mesma prática homofóbica, preconceituosa, intolerante, racista, sexista, que o Bolsonaro tem. Por quê? Porque é uma questão de perfil de sociedade, de pessoas que estavam aguardando abrir a gaveta para falar, olha, com esse cara eu me identifico, então agora eu vou poder falar tudo que eu quero, ofender todo mundo, desrespeitar todo mundo, porque se o presidente pode, eu também posso. Eu também posso. Então, meu irmão, é um caminho muito perigoso isso aí, cara. E é um caminho extremamente essa disputa perigoso. É muito perigosa. É muito perigosa. Entendeu? E agora a gente está vendo o seguinte também, Josa, porque as pesquisas recentes aí mostram que o presidente Lula, cara, tá com 53% de intenção de voto, o que pode garantir uma eleição já de primeiro turno, né? E tem mais, né, cara? Minha pergunta é a seguinte: você acha que a população começou a sentir na pele, caiu na real, né, as consequências que foram feitas nesse último pleito, né? E você acha que essas pesquisas que são... A pesquisa nada mais do que uma fotografia do cenário atual, do momento atual. Você acha que isso aí continua, vai se refletir no resultado da eleição agora de outubro? Porque eu vou falar uma coisa para você, cara, é meio complicado. E eu vejo que uma boa parte da população da esquerda, no caso, do pessoal que realmente apoia, quando vê uma pesquisa de 50% de intenção de voto, aquela coisa toda, eles dão aquela amornada, né, cara? Você acha que você não pode atrapalhar... alto. Oi? O salto alto. Exatamente. Você não acha que isso aí pode chegar e a gente vê isso pelas redes sociais, a gente vê isso na rua tal, e tudo mais. Você não acha que isso aí pode chegar a atrapalhar a campanha do Lula por conta daquele clima? Já ganhamos, tá tudo certo, vai ficar por isso mesmo, não vamos precisar mobilizar. Eu vejo o contrário. Eu vejo que você tem que mobilizar agora para a construção de um governo coerente, de um governo sensato, de um governo eficaz agora, a partir de 2023. E não é só isso, não. E estender isso para os municípios. Você não acha que esse 53%, esse salto alto, pode interferir na campanha do Lula, cara, na eleição do Lula? Eu me preocupo muito. Eu sempre me preocupei muito. Isso desde o ano passado, quando se materializou a possibilidade do Lula disputar a eleição novamente, quando foi, do ponto de vista jurídico, né, se voltou atrás em todos os equívocos que foram cometidos, em toda a farsa que foi construída pelo Moro, pela Lava Jato, e se evidenciou que tinha única e exclusivamente um objetivo, que era tirar o Lula da disputa de 2018. Então, que bom que, mesmo que tardiamente, que a justiça foi feita nesse país, que se reconheceu toda a farsa em volta da prisão do Lula. Agora, não é uma eleição fácil, é uma eleição difícil, é uma eleição que a gente precisa estar muito atento, a gente precisa se mobilizar permanentemente, sim, organizar nossos núcleos de base, nossos comitês de base, precisamos voltar a dialogar com a nossa base social, que sim, parte dela está contaminada pelo sentimento bolsonarista e, infelizmente, por a construção de um perfil que muitas pessoas da nossa base social têm. Precisamos dialogar, discutir, debater. É evidente que a situação econômica ela acaba contribuindo muito, porque as pessoas estão passando fome, meu irmão. As pessoas estão passando necessidade. As pessoas não têm nenhuma perspectiva em relação a arrumar emprego. É tudo informalidade. As pessoas, elas olham, elas não enxergam o Estado
como algo que possa ser uma tábua de salvação, ou que possa, a partir do envio, do encaminhamento de um projeto ou de uma proposta, mudar a vida delas. As pessoas não se identificam mais com o conjunto de promessas que foi feito na última eleição. Agora, a máquina é a máquina. A gente está vendo o que eles estão fazendo. É plano emergencial, é vale gás, é vale combustível para caminhoneiro. Ou seja, eles vão literalmente quebrar o país do ponto de vista econômico para tentar comprar essa eleição, para tentar consolidar o voto nessa base social, que é uma base que a gente precisa disputar, que a gente deve disputar, e que eu percebo que existe por parte do PT e de muitas candidaturas do PT um distanciamento muito grande. Um distanciamento muito grande. Nós precisamos reinvestir na nossa organização de base. E eu não estou falando do ponto de vista de militância, não. Estou falando do ponto de vista de diálogo, de discussão, de interlocução, sabe? De passar a ouvir mais. Tem muita gente nossa que se afastou das ruas, que se isolou das ruas, que não frequenta mais as ruas, a não ser quando é para fazer uma manifestação na Paulista. Precisa voltar a frequentar as regiões periféricas, andar nos bares, no supermercado, nas feiras, nos açougues, ouvir a dona de casa, ir na fila da UBS. Precisa ter mais escuta para que o povo está falando, para a gente repactuar, porque o processo foi muito violento de desconstrução do PT. Esse processo começou em 2014. É um processo que ele vem sucessivamente cumprindo etapas, cumprindo metas. A única coisa que eles não previam é que entrasse um Bolsonaro no meio da história. E entrou um Bolsonaro no meio da história. Mas o processo de destruição do PT... E por que o processo de destruição do PT? Porque o PT é o único partido orgânico, estruturado e capaz de fazer um enfrentamento político que precisa ser feito. O PT é o único partido que precisa acordar para isso, que efetivamente tem condição de fazer oposição, de mobilizar a massa. Agora, a gente precisa fazer isso. Precisamos fazer isso. E precisamos fazer isso com mais profissionalismo. Precisamos fazer isso estando mais presente. Sem tanta disputa interna. Precisa deixar as disputas internas de lado, as vaidades de lado. Precisa colocar em segundo plano as disputas de cargos ao legislativo, ao executivo, em segundo plano, e começar a olhar isso como uma disputa de classe. De classe. Olha, se a gente não tiver força necessária para colocar um ponto final nisso, não tem mais volta. Não tem mais volta. Esse é um não tem mais volta. Esse é um tema que a gente nós fazemos reuniões aqui semanais, conversa com todo mundo, a gente emplaca isso. Pelo menos eu procuro emplacar isso, porque a gente está vivendo um momento realmente crucial, cara. É um momento crucial e, de certa forma, um momento benéfico para a população, porque é um momento de mudança, é um momento de real possibilidade de mudança. Porque, para você ter uma ideia, o Brasil piorou em tudo que é escala, cara. Em tudo que é indicador, o Brasil foi para o saco. É saúde, educação, né, políticas sociais, meio ambiente, foi tudo embora. E não tem outro caminho para transformar o país de novo, voltar, para ter um redirecionamento para a evolução desses setores aí, a não ser através do diálogo, cara. Voltar realmente, voltar a conversar com o que você falou, voltar a conversar com as bases, trazer, conscientizar e fazer com que a população participe realmente, né, cara? Porque eu não vejo outro caminho. Você vê outro caminho fora esse? Eu não consigo ver. Não tem. É a eleição do Lula. É a eleição do Lula. Não tem história. Ou a gente elege o Lula, ou não tem volta. Pois é. Ou o risco de um rompimento com o processo democrático é muito grande. O risco com o rompimento às instituições é enorme. Então, a eleição do Lula ela é de fundamental importância. A partir da retomada de políticas que, de fato, possam dialogar com a população mais necessitada do nosso país, garantir que a gente possa voltar a ter o direito de comer, que a gente possa voltar a gerar emprego nesse país, que a gente possa voltar a gerar políticas de inclusão na educação, na saúde, na cultura, voltar a debater e discutir
a criação de campos de faculdade e não de presídios. É verdade, é verdade. Não de armamento das pessoas. Voltar a debater a importância de valorização do professor e da sala de aula, e não da autorização para as pessoas se armarem. Voltar a ter investimento, tecnologia, investimento no aperfeiçoamento, capacitação das instituições de segurança do nosso país, e não autorizar as pessoas a comprar armamento como se isso fosse um modelo que garantisse a segurança, né, de alguém. Como se fosse um modelo libertário. Então, a eleição do Lula ela é de fundamental importância. E a eleição do Lula é de fundamental importância para garantir que as instituições possam voltar a ser preservadas, que as instituições possam ter sua autonomia e que elas possam efetivamente exercer as funções para qual elas foram criadas. Porque o que existe hoje é um movimento de, praticamente, você desconstruir a importância. Isso se dá na política também. Se dá, esse movimento é um movimento que ele começa a desconstruir, criminalizar a política, depois começa a criminalizar os políticos, aí começa a tirar todo... Gente, questionar as urnas. Alguém que foi eleito, sempre foi eleito pelas urnas, como é que você questiona? Esses caras estão criando um clima, um sentimento. Por isso é importante ganhar a eleição e ganhar no primeiro turno. Sim. E não é salto alto. Não é salto alto. A gente precisa ir para a rua, precisa... Sim. Ontem em Diadema tinha mais de 15 mil pessoas aqui na Praça da Moça. Pô, puta festa pela democracia, puta festa pelo Estado democrático de direito. Verdade. E é isso que a gente precisa levar para o povo, que a gente precisa, inclusive, ganhar essa eleição. E isso está materializado, Osmar. O povo, eu ando na rua, cara, eu vivo a rua. O povo está com sentimento de volta a Lula. Sim. Porra, precisamos de alguém para tomar de conta da gente, para cuidar da gente, para cuidar do nosso país. Agora, isso não pode ser confundido com salto alto. Sim. Isso não pode ser confundido com já ganhou. Isso tem que ser algo que alimente, que potencialize a nossa ação cotidiana para a gente ganhar no primeiro turno isso, cara. E definitivamente colocar um ponto final nisso, porque eu quero ver deputados, inclusive bolsonaristas, que irão, evidentemente, se elegerem, questionar o resultado do primeiro turno. Impossível. Porque é questionar o seu próprio resultado eleitoral. É verdade, é verdade. Por isso que é mais do que importante eleger em primeiro turno, cara. Esse é o trabalho, eu falo. Muitas pessoas, a gente que vive de município, a gente que é municipalista, como você mesmo falou, a gente vê muita política municipal já voltada para 2024. Rapaz, se não tiver uma retomada democrática novamente a partir da eleição do presidente Lula, esquece 2024, cara. Eu falo isso descaradamente, esquece 2024. E também não é só isso. Ainda bem, eu falo, levanto a mão e falo, vocês têm que levantar mãos aos céus aí, agradecer que existe no Lula. Tem o Lula, ótimo, é um ponto de colocar a bola no chão, parou, opa, acabou a vaidade, acabou tudo, começa de novo. Porque é a única maneira de você reconstruir essa situação que nós estamos vivendo. Porque mesmo no primeiro ano do governo Lula vai ser uma coisa muito complicada, vai ser extremamente complicado. Vai estar uma terra arrasada, um país desgraçado. Né? Você vê a desgraça que esse cara fez aí, que essa política econômica fez, quer dizer, essa falta de política econômica, né? Esse favorecimento à banqueira, desmonte que a gente está vendo nas estatais e tudo mais, pô, tudo isso aí vai refletir diretamente. Esse PEC do desespero que o cara está colocando aí, dando dinheiro para todo lado, comprando, institucionalizando a compra de voto. Né? A gente está vendo um golpe todo dia. Eu falo que a gente vive golpe na prestação. E se porventura tem um segundo mandato desse tipo de psicopatia que está no poder, é aquilo que o Boulos falou. Eu estava conversando com o Boulos há um tempo atrás, ele falou, cara, é como se as pessoas dessem um aval, daí acabou. Por quê? Na cabeça do cara, essa PEC que está rodando milhões e bilhões, Vale Gás, Vale Auxílio Brasil, Vale Caminhoneiro, Vale não sei mais o que, Vale Taxista, Vale mais um monte de coisa. Na realidade é o seguinte, se porventura o cara ganhar, dane-se, ele vai continuar tratando no mesmo descaso a população brasileira. E se porventura ele perde, na cabeça do cara é o seguinte, tá na mão da oposição, tá na mão do PT. Volta a máquina de fake news, volta a máquina de mentira, volta aquela questão do ataque, porque essa parcela fascista vai continuar trabalhando para tentar desconstruir o governo do presidente Lula. É uma coisa lógica, né? E me conta uma coisa, a gente sabe que a importância, sem querer te interromper, mas a gente sabe da importância que é ter deputados estaduais, deputados federais para eleger bancada, para fazer bancada para dar proposta ao governo. E nessa você também
agora é pré-candidato a deputado estadual em 2022, correto? Sim, sim, sou pré-candidato a deputado estadual. Estamos construindo já há um ano esse debate. É um debate que parte da terceira pessoa do plural, o nós, né? Sim. Da primeira pessoa do plural, na realidade, né? O nós, e não da primeira pessoa do singular, o eu. Sim. Então a gente vem coletivamente há um ano construindo isso. Essa discussão, evidentemente, que partiu da cidade de Diadema, mas nós já ganhamos a região centro-oeste do estado, ganhamos diversas cidades do interior que têm se agregado, tem muita gente da capital fazendo essa construção, da Baixada Santista, aqui do ABCD, e evidentemente que aí do Alto Tietê também, queria fazer uma referência importante a 3 companheiros, se você me permite, que têm construído muito há um ano a possibilidade da nossa pré-candidatura sair apenas de uma condição de possível a candidatura com muita viabilidade, que é o companheiro Elcio, o companheiro Tonho, do Sindicato dos Papeleiros, o Edinho, do PCdoB. Então, são pessoas que têm construído muito o nosso projeto. E é um projeto que procura dialogar com o Estado. É um projeto que procura entender as necessidades de cada região, a especificidade de cada região. A gente tem, durante esse um ano, Osmar, construído diagnóstico, feito debates, discussão, reuniões. Aí mesmo no Alto Tietê eu já fui pelo menos umas 5 vezes fazer reuniões em várias comunidades, tentar entender o que acontece na região, qual que é a lógica da região, qual que é de fato a necessidade e no que um deputado estadual pode contribuir com o enfrentamento de problemas, muitos deles históricos aí na região do Alto Tietê. A gente tem procurado ouvir muito, porque é esse o modelo que eu defendo. Não é um modelo do deputado estadual direto com o gabinete do prefeito. Esse modelo, para mim, é um modelo que a gente tem que combater, tem que enfrentar ele. E tem mais, né, cara? Você por 3 vezes você é vereador em Diadema. Pô, e aquela coisa, experiência durante o mandato, porque é um mandato popular, realmente. Você está junto ao povo, né? Ou seja, isso aí começa como é que se diz, cara? Começa a trazer bagagem para você. Ou seja, tudo aquilo que a sua experiência, ela é colocada em prática realmente em uma escala maior, cara. E a grande verdade é que funciona. Tanto que você vai estar aqui dia 12, né? Você vai estar aqui dia 12. Não é só para conversar com o pessoal. Mas você está aberto também às reivindicações, cara. É isso que eu... É isso. Dia 12 nós vamos estar aí fazendo uma grande plenária com as cidades que a gente tem construído apoio, inclusive com outras dobradas de pré-candidatos também, do pré-candidato Kiko, do pré-candidato Gilmar Tato, que a gente tem construído, com Orlando Silva, do PCdoB, que é deputado. Então, nós temos vários grupos na região que estão se articulando para a gente fazer uma grande plenária e alavancar a nossa pré-candidatura aí na região. Mas esse modelo de participação popular, e isso não é uma crítica, não, tá? É uma constatação. Eu vejo muita gente disputando cargos de deputado estadual e federal sem nunca antes ter passado pela faculdade, pelo pré-vestibular de ser vereador. Pois é. Sabe? Porque o vereador, meu amigo, ele está ali. O vereador é o cara que faz base, que faz participação popular cotidianamente, na prática. No dia a dia. Né? Não quero com isso desmerecer nenhum detentário de cargo legislativo, mas dizer que a gente precisa ter mais participação nesses mandatos. Sim. As pessoas eles sentem uma distância muito grande entre eles e o legislativo, e principalmente o legislativo estadual, a Assembleia Legislativa. As pessoas não se sentem representadas. Por quê? Porque falta essa correia de transmissão, falta essa interlocução mais permanente. É verdade. E nossa pré-candidatura, a gente tem várias bandeiras de luta que a gente tem debatido, discutido, mas talvez a principal e a mais estruturante das conversas que a gente tem feito é garantir um modelo de participação popular, se a gente vier a ser eleito deputado estadual, como modelo de definir forma, método e maneira de trabalho na Assembleia Legislativa. É verdade, é verdade. A participação popular é imprescindível, né, Josa? Não tem por onde, cara. Eu acho que é aquela coisa que você falou. A única maneira de você ficar próximo realmente é fazer com que a população participe, cara. Porque, na realidade,
o deputado, o vereador, é representação do povo, cara. Né? O deputado federal e tudo mais. A gente tem que estar lá cobrando, cara. A grande verdade é essa, tem que estar lá participando. A única maneira de você trazer as demandas, trazer as necessidades, porque é mutante, né? A gente está vivendo uma sociedade que é mutante, é rápido o crescimento, as demandas mudam com uma velocidade enorme. E a única maneira de você estar a par disso, cara, não é se distanciando, é estando do lado mesmo da população, né, cara? E você também, independente disso, ô Josa, você tem algumas bandeiras, né, que você vai defender a parte, mesmo já numa possível eleição, numa possível elegibilidade, como deputado, né, cara? Você tem, por exemplo, a nível estadual, você quer pautar tópicos que eu acho que são de relevância enorme, cara, de uma relevância enorme, como a tolerância religiosa, né? Eu acho que é uma coisa bastante importante que a gente tem que falar, porque hoje a gente está vivendo um momento, digamos aí, bastante conturbado, principalmente no que tange a questão a tolerância religiosa, que é muito importante hoje. A gente está vendo a situação mascarada, a gente está vendo falsas, eu diria até falsas cristandades, cara, de verdade, porque a gente vê que é uma coisa que está muito caótica e que está sendo utilizada, inclusive, para esse governo. E a gente vê que está sendo... determinadas religiões, principalmente as religiões afros, elas são constantemente atacadas nesse modelo de sociedade que está sendo implementado aí. Né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o tema da tolerância religiosa, que você tanto defende. Meu irmão, eu sou totalmente contrário ao modelo que alguns setores de denominações religiosas neopentecostais extremistas têm se utilizado perante a relação política e as decisões políticas. Têm sido malignas essas contribuições, e não é apenas do ponto de vista federal. Isso está se materializando em vários estados e em vários municípios. E, infelizmente, não tem sido uma contribuição que a gente espera para garantia do que a Constituição já estabelece, que é de um Estado laico. Muito pelo contrário, esses extremistas, eles têm feito um processo que é um processo de perseguição de religiões minoritárias, entre elas as religiões tradicionais de matrizes africanas e a Umbanda. Aliás, a Umbanda é a única religião genuinamente brasileira, criada por Zélio Fernandino de Moraes, né, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, nós não vamos entrar na discussão religiosa. A discussão religiosa, para mim, sempre teve um outro parâmetro. Eu avalio que as religiões, de maneira generalizadas, são importantíssimas para o ser humano, de que as pessoas não devem, não podem viver, seja qual for a denominação que ela escolha, a partir de você ter uma estrutura religiosa em volta de si. É um direito, assim como é um direito das pessoas não acreditar em nenhuma religião. É bom que se lembre disso, né? Inclusive, as pessoas que são ateus, a gente tem que respeitá-las e respeitar o direito que elas têm de compreensão em relação a não se representarem dentro de uma religião. Agora, esse enfrentamento faz parte de um perfil que nós temos de mandato, de construção parlamentar. O meu mandato sempre foi um mandato extremamente pautado no debate e na discussão das minorias. E, como tal, a gente precisa está pautando a defesa incondicional de todo e qualquer ato e prática de intolerância, de discriminação e de perseguição religiosa, assim como também de garantir que pautas de outros segmentos também possam ser discutidos e debatidos a partir do espaço parlamentar, né? Entre elas, você pega a questão dos moradores em situação de rua. Sim. Quem que faz essa defesa? Você pega a questão dos catadores, quem é que faz esse debate? LGBTQIA+, hoje é uma pauta que está muito mais massificada, mas são pautas que eu entendo que são importantes para que a gente possa, de fato, demarcar de que lado que está o nosso mandato. A retomada e a importância da economia solidária como forma de reorganizar a economia e possibilitar que aquele trabalhador, aquela trabalhadora possa ter uma oportunidade. A defesa da causa animal, que não pode ser confundida com o au-au, o miau através do voto, mas sim a defesa da causa animal. Ou seja, tem um conjunto de bandeiras. Essa semana eu estive conversando com o povo cigano. Sabe, a importância da gente pautar o debate sobre o povo cigano, sobre os clãs todos, sobre você não deixar de fora da discussão
institucional, comunidades e pautas que, teoricamente, possam parecer minoritárias, mas que não são minoritárias. São nessas pautas que a gente deve se agarrar. E o enfrentamento e o combate à intolerância religiosa, para mim, é uma dessas pautas. Sou um bandista, frequento terreiros há muitos anos, e eu posso afirmar com toda certeza, que a endemonização que se faz das religiões de cultos e da Umbanda está na cabeça das pessoas, não está no ato sacerdócio, no ato que ocorre dentro de um trabalho, dentro de um terreiro, porque ali dentro só o que a gente vê é amor, é caridade, é paz, é espiritualidade, é amor, e isso a gente tem que sempre preservar, né? Sempre enaltecer, assim como tem templos evangélicos que a gente encontra esse mesmo sentimento, católicos, espiritualistas. Então a gente precisa respeitar a religião e não fazer da religião uma disputa personalizada a partir do entendimento daquele cara que se acha o dono do saber. Porque tem muito pastor picareta. Tem muito pastor picareta, meu irmão. MEC, né? Você dá uma olhada na situação, no escândalo atroz que nós tivemos na educação, cara. É uma coisa absurda. Meu, é aquela coisa. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, né? Só ver o que está acontecendo lá, né? E a gente vê o que está acontecendo, cara. Eu acho muito legal isso aí. Eu sou uma pessoa cética, né? Você é um bandista, eu sou um cético. Porém, eu acho que é aquilo que você falou. É a questão não, isso não me faz melhor do que você e nem te faz melhor do que eu. Mas eu acho que é muito prático, é muito bom, é muito bonito, cara. É muito bonito você ter a liberdade, você poder ter liberdade. E eu vejo que a sua luta não é por uma questão de tolerância, é uma questão de uma luta por liberdade. Liberdade religiosa. Por liberdade religiosa. Eu acho. Sabe por quê, Osmar? Cara. Se você, meu irmão, frequenta um terreiro, se você frequenta um banco de uma igreja, seja ela de qual denominação for, e o dirigente religioso, meu irmão, lá na frente, durante o seu momento de pregação, com aqueles que o seguem, fizer ataques, ofensa a uma outra denominação, seja ela qual for, meu, saia dali rapidamente, porque você não está diante de um espaço religioso sério. Você está provavelmente de um espaço onde um malandro, estelionatário, seja de qual for a denominação religiosa que seja de qual for. Você está diante de um estelionatário que ele tem única e exclusivamente um objetivo, que é tirar vantagem daquele espaço que ele está. Porque nenhum dirigente religioso, nenhum, em sã consciência, pode pregar violência, pode pregar ódio, sabe, contra outra denominação religiosa. A religião, ela não se traduz nisso. Assim, a religião se traduz em caridade, em ajudar as pessoas, em trazer o acalanto, sabe, em trazer ajuda espiritual. Então eu não posso conceber a ideia de que um determinado dirigente use a sua religião para perseguir, para atacar outra. Isso é inadmissível. É o que a gente está vendo acontecer, chancelado ainda pelo poder público. Materializado, cara. Esse é o tipo sabe, de negócio maluco. Que não se pode acontecer. E tem mais também, né? Essa aí é apenas uma das suas pautas, mas eu vejo que tem várias outras, né? Até porque a gente está conversando bastante. Já eu sei que você está em correria, hoje você ainda tem que fazer, né? Tem que sair em pré-candidatura, é complicado. Tem rua daqui a pouco. Tem rua daqui a pouquinho, né? E eu gostaria até para conversar com você, para a gente poder encaminhar para a finalização do nosso bate-papo, Josa. É o seguinte, porque eu acho que é aquela coisa, é voltar a olhar para a periferia também, né, cara? Principalmente, eu vejo que você tem bastante política pública implementada em Diadema, né, com relação à questão da juventude, que eu acho que é muito importante, porque desde a área de lazer até curso profissionalizante, saúde pública voltada para o jovem também, que é gozado. Apesar do jovem ser a maioria, ele é tratado, na política, ele é tratado como se fosse uma minoria, cara. Você percebeu? Não tem ações voltadas para os jovens, né? A pergunta é, como é que você como deputado estadual, pode implementar isso, né? Incrementar e implementar isso em todo o estado? Como é que pode ser feito, cara? Meu irmão, acho que a gente precisa começar a entender e a compreender a necessidade da gente ter urgentemente um conjunto de ações
voltados para a juventude a partir da especificidade de cada região. Esse é um outro tema que eu acho que é importante. Um estado do tamanho do estado de São Paulo não pode ter uma política única. A política do Alto Tietê, muitas vezes, é uma política que não tem nenhum tipo de eficiência na região sudeste do estado. Como muitas vezes a política que é elaborada no litoral não serve para a capital. Eu vou dar um exemplo aqui, eu falei do litoral agora. Sim. A principal atividade do litoral é o turismo. Principal atividade. Como é que você não tem, do ponto de vista do Estado, investimento, seja na escola técnica, seja em faculdade, para que se utilize a principal vocação de 9 cidades, algo em torno de quase 1.800.000 habitantes, para se tirar proveito disso? A gente sabe que o período de turismo é um período que está definido já no calendário. Um período sazonal. Né? Então, o que se faz depois desse período? Como que esses jovens ficam? Ou seja, a elaboração, inclusive do ponto de vista de investimento, seja na área do turismo, através de ações matriciais de cultura, de esporte, de educação, tem que colocar esse jovem no circuito que ele possa ser preparado, capacitado, para quando for o período de maior vinda de pessoas para o litoral, né, ele poder estar incluído no mercado de trabalho. E quando acabar esse período, ele poder continuar tendo atividades que potencialize a sua ação e a sua inclusão no mercado de trabalho. O grande problema do jovem hoje é não se sentir parte do mercado de trabalho. A gente precisa começar... Né? Precisamos começar a entender, meu irmão, que a gente não pode ficar ofertando apenas uma motocicleta ou uma bike para o nosso jovem ser um entregador. Não que isso diminua a importância de quem faz esse trabalho. Sim. Mas é muito pouca alternativa que a gente tem para o nosso jovem, ou para um jovem de periferia, ou para um jovem de periferia, que ele vai trabalhar na biqueira, meu irmão, que ele vai servir de empregado do tráfico de droga, porque não tem opção. Então, começar a entender, enxergar e fazer diagnóstico do estado de São Paulo, e eu falei da Baixada por causa do período de temporada. Você tem as temporadas lá, acabou a temporada, ninguém faz mais nada. Então, você investir em tecnologia, em faculdade, cursos, tem que ser voltado para quê? Para manutenção da praia, dos rios, para manutenção do mangue, para exploração, para pesquisa, sabe? Você ter agentes, se você formar agentes ambientais a partir da juventude, é de fundamental importância para você garantir toda a biodiversidade que você tem na região da Baixada Santista ou no interior de São Paulo, para você permitir que essa juventude possa ficar no interior, possa trabalhar no interior. Mas você tem que ter o quê? Tem que ter estrutura de educação. Sim. Que possibilite a formação desse jovem, que possibilite que esse jovem possa criar raiz ali, na sua região, e não ficar nesse vai e vem, porque hoje a capital também não tem muita opção, não oferece muito. Então nós estamos num período extremamente tecnológico aí, de novas atividades, mas tem atividades ainda que são de fundamentais importância, que sejam mantidas e preservadas. Isso tem a ver com qual opção que você dá para a juventude. Você está me entendendo? Sim, e tem mais. Porque... Uma coisa importante que você falou é trabalhar de maneira regionalizada. Né? Você verificar as necessidades e atacar dessa maneira, cara, para você poder dar expansão e potencializar. O Alto Tietê, vocês têm um dos maiores cinturões verde de hortifruti. Sim. Não é isso? Sim, exatamente. É um dos maiores cinturões. É um dos maiores. Meu, o que se produzir de educação para a juventude aí tem que estar muito ligado com qual o principal ramo de atividade econômica da região. Sabe, eu não estou falando apenas de mão de obra, mas eu estou falando de ciência, de estudo, de pesquisa, de tecnologia, para que você mantenha esse perfil da região, continue sendo esse o perfil de desenvolvimento econômico, mas que a geração e a criação de oportunidade de novas vagas para a juventude venham a partir do investimento que o Estado possa possibilitar
para que eles fiquem na região. Você tem faculdades importantes em Mogi, faculdades importantíssimas. Os cursos têm que ser produzidos, têm que ser desenvolvidos a partir da especificidade da região. Não que você não vai ter curso de direito, curso de administração, sim, claro, óbvio, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que ter uma grade curricular, seja ele no ensino médio, seja ele no ensino de faculdade, ou nos cursos técnicos, sim, que possibilite que esses jovens eles possam ter opção. O que eu percebo hoje é que tem muito pouca opção para a juventude, sabe? Então é um cardápio pronto, você chega na faculdade, está lá, o cardápio está pronto. Você não tem muita opção. E as opções são em faculdades que são extremamente disputadas, ou que você precisa ter dinheiro. Essa é outra questão. Redefinir novamente o investimento e o financiamento de bolsa de estudo para trabalhador, para filho de trabalhador, que estuda principalmente nas escolas estaduais, é de fundamental importância. É por isso que é de fundamental importância também ter um governador, a grande verdade é essa, que é um professor, né, que já foi ministro da Educação, é um cara que realmente está ligado como é que funciona a proposta e como tem que ser. E é muito importante também ter deputados que olhem por isso, né? E você é uma pessoa que eu vejo que trabalha por esse espectro, né? De verdade mesmo, Jorge, eu sei que seu tempo está corrido, eu sei que já você está na rua aí, é pré-candidatura, tem que correr onde estava com o Lula aí, cara, né? Infelizmente não pudemos ir, mas não vai faltar oportunidade. Josa, de verdade, eu quero agradecer a sua participação, agradecer ao Elcio aí, que intermediou, a Sol também, o nosso bate-papo aqui, tá bom? Sol Mastari, grande abraço, Sol. Opa, de verdade, mas agora eu gostaria de que você deixasse, então, a sua mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir também. Camarada, primeiro, Osmar, Yang, muito bom esse papo, valeu mesmo pela oportunidade, para a gente poder estar trocando essas ideias, está trazendo uma série aqui de posicionamentos e também de provocações, que é importantíssimo para poder contribuir no processo de discussão, longe da gente querer ser dono da verdade, mas nós temos um posicionamento muito claro em relação a qual que é o Estado que a gente defende, qual que é o modelo de país que a gente acredita, e espaços como esse são de fundamental importância para que a gente possa estar colocando isso de maneira muito transparente e democrática, sem recorte e sem sofrer nenhum tipo de questionamento, né? Do ponto de vista de posicionamento político. Então, eu queria agradecer muito, agradecer mais uma vez o Elcio, agradecer nosso amigo Tonho, o Edinho, a turma toda da região do Alto Tietê, de Suzano, especialmente, que estão construindo a nossa pré-candidatura. Estendendo o convite, dia 12 a gente vai estar aí fazendo bate-papo, conversando com todo mundo e espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar falando um pouco mais sobre o estado de São Paulo, sobre o nosso país e sobre o que é de mais importante que a gente não pode abrir mão, que é a nossa condição de cidadão, exercer a cidadania, sabe, com consciência, com responsabilidade, e respeitando, inclusive, o direito daqueles que não concordam com a gente, porque é esse o modelo que a gente defende de sociedade, inclusive de poder conviver com os divergentes, ao contrário do que a gente tem visto hoje, que é um modelo onde não se vive com quem tem opinião divergente. Isso é muito ruim. É verdade. Josa, novamente, meu querido, meu muito obrigado por poder conversar conosco aqui. E espero em breve poder conversar ao vivo aí, uma oportunidade dessas aí, tá bom, meu querido? Boa sorte na campanha e dia 12 você está aqui, terça-feira próxima, pessoal, né? Porque, pessoal, vou deixar as redes sociais do Josa aí, daí vocês se informam também e vão participar. Eu acho que é muito importante a participação popular para que a gente possa dar um direcionamento e manter a nossa democracia funcionando no país, que é de vital importância. Tá bom, Josa? Josa, muito obrigado.